Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para o quarto domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá dentro do livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 até o número 20, que nos diz assim: Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir para ti, da tua nação e do meio de teus irmãos, um profeta como eu. A ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus no Monte Horebe, quando todo o povo estava reunido, dizendo: Não quero mais escutar a voz do Senhor meu Deus, nem ver este grande fogo para não acabar morrendo. Então o Senhor me disse: Está bem o que disseram. Farei surgir para eles, do meio de seus irmãos, um profeta semelhante a ti. Porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes mandar. Eu mesmo pedirei contas. A quem não escutar as minhas palavras, que ele pronunciará em meu nome. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou se falar em nome de outros deuses, esse profeta deverá morrer. Antes de explicar o texto, quero só fazer um apelo a você, um pedido, não um convite. Se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse trabalho de evangelização possa chegar a mais pessoas, tá bom? De antemão, meu muito obrigado. Nós queremos que esse trabalho aqui cresça cada dia mais e eu conto com sua ajuda. Gente, antes de ir para o texto versículo a versículo, eu preciso fazer algumas contextualizações. Especialmente por Deuteronômio ser um livro que ele tem tantas, eu posso usar a expressão lendas ao seu redor. Eu não sei se você já escutou a história de que foi Moisés que escreveu desde o Gênesis até o Deuteronômio. Isso porque Moisés era uma figura extremamente importante dentro do judaísmo. Eu quero te contar um detalhe. Essa visão é uma visão um pouco antiga. Hoje em dia nós não acreditamos, não damos credibilidade a essa visão de que foi Moisés quem escreveu. Isso porque dentro do livro de Deuteronômio a morte de Moisés é narrada. Como é que Moisés ia fazer uma autonarrativa sobre a sua morte? Não faz muito sentido. E quando nós vamos hoje aprofundando, a gente pode perceber que boa parte do Deuteronômio ela foi escrita, e não apenas esse livro, mas desde o Gênesis, foi escrito por várias mãos. Tem relatos que são repetidos, com um novo enfoque, termos que só são usados em um determinado capítulo e nunca mais são repetidos, ou seja, nos parece que um determinado capítulo foi escrito por uma mão específica. Então a gente vai vendo que a Bíblia ela foi um livro escrito por várias mãos, embora inspirado sempre pelo único e mesmo Espírito Santo. Partindo desse pressuposto, também quero te contar um outro detalhe. A Bíblia ela foi escrita da forma como a gente entende hoje, exatamente após o chamado evento do exílio babilônico. Provavelmente textos já foram ali escritos dentro do exílio, mas o seu compilado, a união desses textos aconteceu de modo muito mais ferrenho, digamos assim, após o exílio babilônico. O que foi esse momento do exílio? De modo bem rápido, foi o momento em que o Império Babilônico acabou invadindo a região do Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. Quando o povo de Deus viu que estava passando por essa realidade de estar exilado, fora de sua terra, sofrendo, eles pensaram, nós precisamos colocar tudo por escrito. Porque colocando por escrito, nós vamos acabar guardando para as próximas gerações daquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Só que quando o povo de Deus estava lá na Babilônia, eles acabaram tendo contato com outras práticas religiosas. Práticas religiosas essas que, por exemplo, eu trago para vocês, no início do capítulo 18, ali no versículo 9 em diante, vai falar muito disso, As práticas que eles viram lá nesse ambiente. Magia, adivinhação, consultar os mortos, que dentro do texto acaba sendo colocado como especialmente vindo dos cananeus. Mas também lá na Babilônia eles acabaram tendo contato com isso. É interessante você saber, A magia, a adivinhação, a consultar os mortos sempre foram estratégias para manipulação do sagrado. Então eu queria manipular Deus, então vou utilizar meus artifícios para que Deus faça o que eu quero. Vou dar um exemplo. Digamos que eu faço o seguinte. Eu quero fazer uma magia para meu marido voltar para mim. Minha esposa voltar para mim. Então eu vou fazer uma determinada porção, enfim, alguma coisa,
e aí automaticamente o marido ou a mulher vai ter que voltar. Gente, pensa um pouquinho. Quem cuida das coisas é Deus. Quem manda e desmanda é Deus. Quando eu digo que eu fiz uma poção e obrigatoriamente tal realidade aconteceu, então parece que eu estou tomando rédeas das situações. Parece que agora eu tenho controle sobre o futuro. Ora, só quem tem controle sobre o futuro é Deus. Então quando eu estou fazendo isso, eu na verdade estou querendo passar por cima de Deus. Eu estou manipulando Deus. Deu para entender? Então, já agora que a gente entendeu o contexto, agora chega a hora da gente poder entender o texto bíblico. Mas antes de ir para o texto bíblico, eu quero só fazer um convite a vocês também, tá certo? Desculpa aí por trazer mais uma coisa. Amados irmãos e irmãs, está se aproximando a Quaresma, estamos bem próximos. E eu tenho aí um lançamento novo para fazer aqui no canal, tá bom? Eu vou lançar um curso agora para o período quaresmal, onde ele vai conter duas coisas. Primeiro, é um curso sobre Lexio Divina, para quem quer rezar melhor com a palavra de Deus. E em segundo lugar também, eu vou ofertar 40 dias de meditação de um livro bíblico. Já vou até dizer qual é o livro bíblico. A primeira carta de João. Eu vou trazer para vocês um roteiro de 40 dias de meditação, especialmente no foco da Quaresma, através deste livro. Dentro do curso, inclusive, eu vou dar uma aula inteira de introdução maior a esse livro bíblico, para te ajudar a aprofundar sobre ele. Ah, José Lucas, eu tenho interesse. O que é que eu vou fazer? Então, aqui na descrição vai ter um link de um formulário de pré-inscrição. Você vai preencher, vai colocar seus dados e em breve eu vou entrar em contato com você. Lá no início de fevereiro eu vou dar as informações de tudo, de valores, etc. Que aí você vai ver se você de fato tem interesse. Então quem tiver interesse agora, já preenche aí, porque aqueles que estão buscando preencher esse formulário vão receber um desconto de promoção inicial, tá bom? Aguardo por você. Mas agora vamos para o texto. O texto diz o quê? Moisés falou ao povo: o Senhor teu Deus fará surgir da tua nação e do meio dos teus um profeta. Amados irmãos e irmãs, o que é um profeta? Não é? Amados irmãos e irmãs, é Deus quem fez surgir. Amados irmãos e irmãs, é do meio do povo. Três coisas importantes. Profeta, em primeiro lugar, é aquele que é porta-voz de Deus. Isso é que significa um profeta. É aquele que é boca de Deus. É interessante perceber que aqui no texto diz que é Deus que fará surgir. Não é um profeta que, sei lá, se autoaperfeiçoa ou busca se aprofundar em coisas e torna-se um profeta. Não. É Deus quem torna alguém profeta. A iniciativa sempre ela vem de Deus. É Deus quem escolhe alguém para ser literalmente uma boca sua. Mas é interessante perceber que Deus sempre escolhe alguém que é da tua nação e do meio de teus irmãos. Um profeta ele nunca está alheio à realidade. Tem muita gente que acha que para ser boca de Deus eu tenho que me afastar do mundo, me afastar das realidades, porque só uma vez que eu estou afastado de tudo é que eu vou conseguir ouvir a voz de Deus. Como se talvez Deus não falasse por meio da sociedade, como se Deus não falasse por meio dos irmãos, como se Deus não falasse por meio dos fenômenos, né, naturais, sociais e por aí vai. Gente, um profeta é sempre alguém que está inserido na realidade do povo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Muitas vezes, antes de eu prosseguir, muitas vezes o profeta sempre é visto como alguém que tem noção do futuro. Então, parece que profeta é alguém que consegue adivinhar, prever o futuro, né? Até biblicamente falando, os profetas acabam fazendo sim anúncios de desgraças futuras. Mas sempre o profeta que consegue fazer esse determinado anúncio, ele é alguém que está tão inserido na realidade e ao mesmo tempo está tão em Deus que ele consegue fazer algumas constatações quando ele analisa o tempo atual à luz de Deus. Então, sei lá, um exemplo simples. Eu vejo que fulano de tal não obedece seus pais. Estou inserido na realidade. Sei que em Deus, eu sei que ele não vai conseguir prosperar. Então eu consigo fazer pequenas análises de o que é que vai acontecer um pouco em breve na vida daquela pessoa. Veja, não é uma adivinhação do futuro. Eu não estou adivinhando futuro nenhum. Na verdade, eu estou tanto alinhado a Deus e inserido na realidade que eu consigo analisar coisas que vão acontecer em breve. Agora eu quero também atentar a vocês que muita gente por aí tem falado que profeta é tão inserido na realidade que parece que um profeta é um sociólogo. O profeta não é sociólogo não, nem analista político. Um profeta é alguém que estando dentro da realidade
e ao mesmo tempo ele está tão em Deus, tão enraizado na palavra, tão enraizado na sua vida de oração, alguém que tanto busca enxergar Deus diante das realidades, que ele consegue observar o agora, mas à luz de Deus. Isso é que é um profeta de verdade. E aí, diz o texto que é a ele que deverás escutar. Então, Moisés acaba dizendo que vai existir algum profeta. Interessante, Moisés já era um profeta, né, para o povo. Só que vai vir alguém, é isso que ele está colocando. E é preciso, literalmente, ouvir esse profeta. E aí depois vai dizer que foi o que o próprio povo pediu. E aqui, para quem tiver dúvida, né, quando fala da questão do fogo, de escutar a voz de Deus, é porque sempre quando Deus se manifestava, existiam algumas manifestações mesmo, de fogo, de vento, disso, daquilo. E meio que causava espanto no povo, meio que causava medo no povo. É interessante isso, né? O profeta, como ele é porta-voz de Deus, parece que ele traz uma certa peneira, né? Deus fala daquela forma, o profeta, como ele está inserido no povo, ele consegue adaptar essa linguagem para poder o povo de fato compreender. E aí depois vai falar mais uma vez, né, no versículo 18, da questão de ser boca, né? Porém em sua boca as minhas palavras. O profeta é aquele a qual Deus coloca em sua boca aquilo que ele deve dizer de fato. E depois no versículo 20 vai dizer até assim: mas por acaso aquele profeta que tiver a ousadia de não falar o que Deus quer, ele vai morrer. E eu quero falar sobre a morte do profeta. O que é que isso quer dizer? É Deus que mata pessoas? Não. Essa morte que está falando é a morte do seu ministério. Todas as vezes em que nós não fazemos aquilo que é a vontade de Deus, o nosso ministério ele se torna infecundo. Ele não tem vida. A vida do ministério, amados irmãos e irmãs, é de fato fazer a vontade de Deus. A vida do ministério é fazer aquilo que Deus sonha. Então coloca isso bem na sua cabeça. Tá certo? Coloca isso bem na sua cabeça. Então, por exemplo, quando a gente não faz aquilo que é a vontade de Deus, o nosso ministério ele não tem mais ânimo, ele não tem mais fé, ele não tem mais brilho. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem assim: olha, eu sinto que o meu sacerdócio é como se ele não tivesse mais o mesmo ânimo de antes. Eu sinto que o meu ser catequista não tem mais o mesmo brilho de antes. É quando, na verdade, a gente começa a não ser mais porta-voz de Deus, mas eu sou porta-voz de mim mesmo. Eu sou porta-voz agora de uma outra pessoa. Porque tem gente que é assim, não é? Chega num estado em que não tem mais intimidade com Deus, mas tem intimidade com livros. Ah, então agora eu comprei, sei lá, vou dar um exemplo, tá bom? Eu comprei 50 livros de Padre Reginaldo Manzotti. Então minhas homilias, minha catequese, ela só vai ser agora baseada nele. Então eu vou se tornar agora um papagaio que repete o que o outro fala. Mas eu não falo como alguém que tem intimidade com Deus. Tá vendo como é que é problemático isso? E aí, eu quero só dar uma sugestão final, né? Como ouvir a voz de Deus? Eu trouxe aqui 3 palavras: oração, silêncio e conhecê-lo. Em primeiro lugar, a oração é o nosso diálogo com Deus. Se nós não formos homens e mulheres de oração, nós não vamos ser profetas. Nós não vamos saber ouvir a Deus. Segunda coisa, se nós não formos pessoas do silêncio, pessoas que buscam silenciar, pessoas que buscam calar. Amados irmãos e irmãs, para ouvir eu preciso também calar. Não pode ser só eu que falo, não é só minha vontade, não é só meu querer. Terceira coisa, o conhecimento, né? Conhecer na Bíblia é ter intimidade, então é preciso ter intimidade. A oração e o silêncio e a intimidade com Deus me tornam profeta. A liturgia deste domingo, ela nos convida a recordar desse grande chamado que nós temos desde o batismo, de sermos profetas. Profeta é aquele que anuncia e ao mesmo tempo também denuncia. Estando inserido no povo, mas enraizado em Deus ao mesmo tempo. Essa pessoa consegue ser porta-voz de Deus para o povo. Mas eu quero finalizar fazendo já um paralelo que lá no Evangelho é que eu vou aprimorar, tá bom? Então o vídeo do Evangelho vai ser na terça-feira, lá é que nós vamos estabelecer uma profunda ligação mesmo. Mas que profeta foi esse que Moisés tanto falou? Que no meio do povo existiria alguém. Quem é esse profeta? Você talvez vai se perguntar: sei lá, acho que foi Isaías. Eu acho que foi o profeta Ezequiel. Eu acho que foi, não sei, outra pessoa. Esse profeta, de fato e de verdade, foi Jesus Cristo. E em Cristo, eu e você também somos chamados a sermos profetas. Vou dar umas pistas finais aqui. O que é que você pode usar para a sua reflexão,
sobre essa primeira leitura neste domingo. Primeira coisa, refletir sobre o profeta como aquele que está enraizado na realidade e ao mesmo tempo fincado em Deus. Ponto número 1. Ponto número 2. Você pode fazer a reflexão do nosso chamado a ser profeta. O ser boca de Deus. Será que eu tenho sido boca de Deus ou boca de mim mesmo? Será que eu tenho sido muitas vezes até boca dos outros? Eu sou mais da fofoca? Sou um fofoqueiro dos outros? Ou será que eu sou alguém que sou porta-voz de Deus? Terceira coisa, que fala do povo de Deus que precisa ouvir o profeta. Temos sido pessoas que escutamos os profetas atuais. Eu tenho escutado o que o Papa, por exemplo, fala. Ele é um profeta no tempo de hoje. Eu tenho buscado escutar aquilo que a igreja fala. A igreja é porta-voz de Deus. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Será que eu tenho sido um falso profeta? Alguém que diga o que fala em nome de Deus, mas na verdade não falo. Eu falo em nome de mim mesmo. Então eu estou enganando as pessoas e ao mesmo tempo o meu ministério não é fecundo. Acho que esses 4 pontos, eles podem de modo muito claro iluminar esse nosso final de semana. No vídeo do Evangelho, eu vou estabelecer ainda mais conexões, tá bom? Aguardo você lá. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.